Olá, alunos do primeiro ano. Estou aqui para corrigir a avaliação que eu passei para vocês, tá? A correção ela serve aí para quem não conseguiu resolver algum exercício, entenda aonde que está cometendo os erros, né? E para quem fez e tirou uma boa nota, né? Porque vocês já sabem, já tem o feedback da nota logo depois que entrega, compreender ainda mais sobre sobre a resolução do exercício, certo? Então vamos lá para a primeira questão. Primeira questão. O gráfico representa a curva de resfriamento, temperatura em função do tempo de uma substância pura utilizada como combustível à pressão de 1 atm. Então eu tenho esse gráfico. Agora esse gráfico aqui não é o mesmo que vocês fizeram na prova, ele foi corrigido, né? Tá com a escala correta. Bom, então ele me dá esse gráfico aqui. O que eu tenho que pensar primeiro aqui nesse gráfico? Ele dá uma temperatura por tempo. Aqui já tem umas informações que eu posso colocar. Ó. Por exemplo, eu posso chegar aqui e falar que essa parte de cima aqui, a letra A, ela representa quem para mim? Ela representa o estado gasoso. O B, que corresponde a essa parte aqui, ó, né? O B vai corresponder à parte gasosa mais líquida. O C vai representar a líquida, né? A D, que representa essa parte aqui constante, vai ser líquida mais sólida. E E, apenas a sólida. Tudo bem? Então, eu já consegui definir qual é o estado físico que eu tenho aqui nessas regiões identificadas pelas letras. Tá? Aqui nessa constante aqui de cima, se eu seguir aqui, ó, eu vou ter a temperatura de ebulição. E na parte de baixo aqui, eu vou ter a temperatura de fusão. Temperatura de fusão. Ok? Com isso, eu vou para as alternativas aí para a gente ver o que está sendo perguntado. Tá? Então tá lá. A alternativa que representa o estado físico indicada pelas letras A, B, C, D e E, respectivamente, é. Tá? Então vou ter que escolher uma alternativa. Vou voltar lá. Ó. A gente tem que pensar que A é gasoso, B gasoso mais líquido, segue uma sequência ali. Então, eu venho aqui, ó, eu vou procurar o meu primeiro vai ter que ser gasoso. Então, ó, eu tenho aqui, ó, gasoso, 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 tá? Só que é somente gasoso. Aqui tá gasoso mais líquido. Então, essa daqui não é. Essa questão aqui, ó, não é. Essa aqui começa com sólido, também não é. Aí eu vou para a próxima, gasoso, depois eu tenho gasoso mais líquido, eu tenho líquido mais sólido e eu tenho o sólido. Se a gente lembrar, essa aqui é a letra A, essa aqui é a letra B, C, D e E, tá? E a outra de baixo, essa aqui está correta, então a outra de baixo provavelmente está errada, ok? Então a resposta correta aí é a letra C da primeira questão. Segunda questão. Segunda questão está falando o quê? Ó? Referente ao gráfico da primeira questão, quais são os pontos de fusão e de ebulição em graus Celsius dessa substância pura? Escolha as opções corretas. Né? Nessa questão eu dei várias opções. Né? Você tinha que escolher duas, né? Porque eu estou falando só de ponto de fusão e ebulição. O que estava errado naquela questão que eu passei para vocês? Quando eu passei esse gráfico para lá, desconfigurou essas anotações aqui. Ó, tá? Aí deu probleminha para vocês escolherem
a alternativa correta. Eu tenho certeza que se tivesse certo, se tivesse o gráfico igual a esse lá na provinha de vocês, muita gente ia acertar. Mas eu acabei não percebendo que desconfigurou quando eu dei o Ctrl+C, Ctrl+V lá para colocar na prova, tá? Mas vamos lá. Ele quer saber a temperatura de ebulição e de fusão. Então, nós vimos ali no gráfico anterior, do slide anterior, que aqui nós temos as temperaturas de ebulição e aqui embaixo nós temos a temperatura de fusão, né? Aqui está tendo a temperatura está diminuindo conforme o tempo vai passando. Conforme o tempo vai passando aqui embaixo, a temperatura vai diminuindo, tá? Então, se eu perceber aqui, ó, a minha temperatura de ebulição está no meio entre 117 e 77. Aí, se eu pego 117 menos 77, isso vai dar 40. Então, a diferença aqui, ó, entre esse daqui e esse daqui, ó, é 40. Mas como a temperatura de ebulição está na metade, né? Metade de 40, vou pegar esse 40 e dividir por 2, é igual a 20. Aí eu posso fazer ali, ó, 77 mais 20. Se eu pegar 77 mais 20, eu vou achar a minha temperatura aqui, ó, de ebulição, 97 graus Celsius, tá? Então, subentende-se que a minha escala aqui, ó, a minha escalinha, ela está em 20. Então, ó, daqui para cá é 20. Então, ó, daqui para cá é 20, daqui para cá é 20, daqui para cá é 20, 20, 20 e 20, ok? Então, aqui eu posso fazer o quê? 37 menos 20, ou 20 menos 3 mais 20, tanto faz, tá? Então, se eu pegar menos 3 mais 20, eu vou ter aqui 17 graus. Se eu pegar 37 menos 20, vou ter 17 aqui. 17 graus não, desculpa. É a temperatura mesmo, é 17 graus. Estou confundindo com o tempo aqui. Então, eu tenho qual respostas nesse caso aí? A resposta é ebulição a 97 graus e fusão a 17 graus. Aí vocês teriam que ter selecionado essas duas alternativas lá na prova. Mas, de qualquer forma, eu considerei correta para todo mundo essa questão, porque teve um erro aí na hora de fazê-la, né, na hora de transferir o gráfico lá para o Classroom. Terceira questão, tá? Uma peça metálica com geometria cúbica foi fabricada com um dos elementos químicos apresentado abaixo. Abaixo aqui eu coloquei do lado para ocupar o melhor espaço. Então eu tenho ali a coluna do metal e a densidade em gramas por centímetro cúbico, tá? E um desses metais vai ser a peça metálica que ele vai dar aqui fazer algumas considerações sobre ela. Considerando-se a aresta do tubo igual a 2,5, né? Então, o que é o cubo? Vou fazer o desenho do cubo aqui. Vou tentar fazer o desenho, tá? Eu tenho aqui, ó, o cubo. Tá? Então, ó, cada barrinha dessa daqui, ó, essa daqui é uma aresta. Tá? E ele está falando que essa aresta tem 2,5 centímetro. Então, eu tenho 2,5 centímetro. Vou tentar fazer melhor aqui, ó. E aqui embaixo, eu tenho mais 2,5 centímetro, tá? Então, ó, reparem bem. Eu tenho aqui, ó, ao cubo, não é ao cubo? Ao cubo ali, quando eu tenho qualquer coisa ao cubo assim, dessa forma, então eu estou falando aqui de volume, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, centímetro vezes centímetro é centímetro ao quadrado, vezes centímetro, centímetro ao cubo.
Agora eu faço aí a multiplicação. 2,5 vezes 2,5 vezes 2,5. Tá? Vou levar o 2,5 ao cubo também. Fazendo a continha, eu vou ter aqui, ó, 15,625. Então, eu acabei de achar aqui, ó, o volume do meu cubo, tá bom? E eu tenho aqui no enunciado do exercício, ó, a massa dessa peça. A massa da peça é 112,5. Então, a massa é igual a 112,5 gramas. Olha só que interessante. Às vezes, o próprio exercício ele dá conta que a gente tem que fazer, tá? Por quê? Ó, eu tenho grama dividido por centímetro cúbico. Então, eu tenho grama dividido por centímetro cúbico. Então, eu vou pegar massa e dividir por volume, né? Nós temos lá que a densidade é igual a massa sobre volume, tá? Fazer aqui desse lado, ó, densidade é igual, então vai ficar 112,5 dividido, né? Vamos colocar o grama aqui, ó. Grama dividido por 15,625 centímetros ao cubo, tá? Então, ó, grama por centímetro ao cubo. Fazendo essa continha, eu vou ter lá que a densidade é igual, deixa eu pegar aqui, ó, 112,5 dividido por 15,625 igual a 7,2 gramas por centímetro ao cubo. Então, a resposta correta aí, ó, de qual metal, né? Qual o metal que foi utilizado para a construção da peça metálica, né? Então, foi o cromo, ó, 7,2, ó. Cromo foi utilizado. Tá ok? Então, essa é a resposta da terceira questão. Vamos para a quarta questão. Quarta questão, assinale os fenômenos químicos relacionados abaixo, né? Então, vamos fazer um por um e a gente vai arrastando aí as informações. Evaporação da água, né? Então, a água, né, quando ela evapora, ela não deixa de ser água, ela só mudou o estado físico. Então, se eu fizer aqui assim, ó, H2O, ela está no estado líquido. Quando eu evaporo ela, fica H2O no estado gasoso. Mais nada, deixou de ser água? Não deixou de ser água. Ela só fez o quê? Ela só mudou de estado físico. Então, o próprio nome daí do estado físico já dá a resposta. Então, é um fenômeno físico aí nesse caso. Combustão do álcool, né? Combustão do álcool é colocar o fogo numa certa quantidade de álcool, né? Libera energia, né? O álcool ele vai embora, né? Ele se queima, se transforma em CO2 mais água. Então, ali deixou de ser água e houve uma transformação química. Então, aqui é um processo químico. Decomposição do calcário, né? O que é a decomposição do calcário? Eu tenho lá, ó, o calcário, né? Vou aquecê-lo e quando eu aquecer eu vou ter a decomposição dele. Vai se transformar em óxido de cálcio mais CO2. Então, ó, foi uma decomposição, ou seja, houve uma separação aqui do calcário e se transformou, ó, em substâncias novas. Então, sim, isso é um fenômeno químico, ok? Então, coloca lá, fenômeno químico. A próxima que eu tenho, derretimento de um sorvete. O sorvete só vai derreter, em vez de ser um sorvete sólido, ele vai ser um sorvete líquido. Então, é um fenômeno físico,
ok? Queima de uma vela, né? Aquelas palavras-chave que eu ensinei para vocês antes da quarentena, né? Queimar, combustão, pegar fogo, essas coisas todas aí, a gente está falando de fenômenos químicos, tá? Então, puxa o químico para lá. Derretimento da parafina, são as palavras-chave, né? Para o quê? Para fenômenos físicos, né? Derreter, evaporar, né? Endurecer, solidificar, né? São palavras que estão no nosso dia a dia, né? que representam o quê? Fenômenos físicos. Então vou puxar um físico para lá. Oxidação de um portão, outra palavra-chave, oxidação, enferrujar, né? Oxidar um portão. O que está acontecendo com o ferro ali? Ele está perdendo elétrons, né? Ele está mudando a sua fórmula química. Então, é um processo químico, é um fenômeno químico, tá? Oxidação de um portão, né? Eu repeti ali, desculpa. Repeti. Cozimento de um ovo. Cozimento de um ovo. Vamos pensar no ovo antes e depois, né? O ovo tem lá a clara transparente, né? O ovo é bem molenguinha, né? Antes de ser cozido. Daí depois, quando a gente coloca ele para cozinhar, abre o ovo, tira a casca dele, a clara tá bem branca, né? A gema tá sólida. Então, o que aconteceu ali, ó? Houve mudança de cor, de textura, de sabor, né? Então ali teve um fenômeno químico, sim. Mudou, né? Se transformou em algo diferente. Quebra de um copo de vidro, né? O vidro não deixou de ser vidro, ele só passou a ser um vidro em vários pedaços. Então, é um fenômeno físico. Amadurecimento de uma fruta, né? É semelhante lá ao cozimento do ovo. Quando você, vamos dar um exemplo assim que a gente consegue perceber o amadurecimento muito rápido, que é a banana. Então, a banana amarelinha, né, começa a chegar mais ou menos, às vezes você compra até verde, mas de um dia para o outro já fica amarela, de outro dia já fica até preta, né, dependendo da temperatura. Né? Então, tem mudança de sabor, de textura, de cor, odor. Há uma infinidade de mudança ali no amadurecimento da fruta. Se trata de fenômenos químicos. Respiração de seres vivos, né? No nosso caso, a gente respira oxigênio e inspira CO2. Então, ocorreu uma transformação química, formou um novo produto, uma nova substância. E produção do cobre metálico, né? O cobre metálico é uma trabalheira para você extrair o cobre metálico, é um processo químico para fazer a produção do cobre metálico. Depois que ele está pronto e a gente começa a dar forma, né, porque o cobre é muito maleável, a gente consegue fazer fio, a gente consegue fazer panela, a gente consegue fazer uma série de objetos utilizando o cobre. Mas para o cobre chegar a ser cobre puro, né, 99,9% de pureza, ele passa por vários processos químicos. Né? Então um fenômeno químico. Então esta foi a quarta questão. Quinta questão e última dessa provinha aí que eu passei para vocês. Considere as temperaturas de fusão e ebulição a 1 atm de pressão de 4 compostos dados na tabela abaixo, com base nos dados. Pode-se afirmar. Então eu tenho aqui a tabela, né? Essa tabela aqui, como eu falei para vocês já em outras ocasiões, na correção da outra lista, né? A gente tem que ver aqui, ó, onde está escrito a fusão e a ebulição, é onde que a gente vai chegar, obter as conclusões para chegar na resposta. Entre os dois aqui, ó, nós temos qual estado físico? Nós temos estado físico líquido. Se o líquido daqui, depois da ebulição, nós temos estado gasoso. E antes da fusão, nós temos o estado sólido. Né? Aí, naquele gráfico que eu mostrei para vocês agora há pouco, né, no primeiro e no segundo exercício, tem a parte que fica constante. Né? Aonde está constante é a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Isso quer dizer o quê? Então,
Nessas temperaturas que eu tenho aqui, ó, cada uma dessas substâncias, 1, 2, 3, está no estado sólido mais líquido, e no caso aqui, líquido mais gasoso. Tudo bem? Aí ele dá uma série de alternativas e fala para a gente escolher qual que está correta. Então a gente tem que ver uma por uma. Num ambiente a menos 80 graus, o composto 3 estará no estado gasoso. Então a gente vai lá no composto 3. Ó. Aonde que é o menos 80? Ó, menos 218, menos 183, menos 80. Está aqui, ó. Menos 80. Tá? Está no estado gasoso? Então, no caso aqui, ó, menos o composto 3 está no estado gasoso? Sim, está no estado gasoso. B. O composto 2 estará na forma sólida a 550 graus Celsius. Então, o composto 2 estará na forma sólida a 550 graus Celsius. Então, eu tenho aqui, eu vou pegar esse 500, ele tem que entrar aqui, ó, 550. Ele está falando que está na forma sólida, e está na forma sólida realmente. Então, está correta essa aqui também. Então, ó, tem duas corretas, ó. Uma, duas corretas, tá? A gente já consegue perceber que quem que vai estar a alternativa correta vai ser a se as duas aqui tá correta, né? Não pode ter mais de uma correta como resposta, né? Letra C. A 100 graus Celsius, os compostos 1 e 3, composto 1 e 3, tá? E estarão na forma líquida e gasosa, respectivamente. Então, a gente vai lá na 100 graus Celsius, ó. Aqui entra os 100 graus Celsius. Então, ó, líquido, bateu. E o composto 3 a 100 graus Celsius, cadê? Se eu tenho aqui, ó, menos 183, 100 graus Celsius, ele vai entrar aqui, né? Porque, ó, menos 80 é uma temperatura maior que menos 180. Então, para a direita aqui, quando eu vou tá aumentando a temperatura. Então, não está no estado gasoso. Então, essa aqui também está correta. Letra D. Numa temperatura a 25 graus Celsius, apenas os compostos 1 e 2 estarão na forma sólida. 1 e 2 a 25 graus Celsius. 1 e 2 a 25 graus Celsius. Então, ó, se eu colocar aqui, ó, 42, 25 graus, entra aqui, ó. E aqui 25 vai entrar aqui antes do 550. Então, ó, sólido, sólido. Então, está correta essa aqui também. Alternativa correta vai ser a letra E. Ok? Assim a gente conclui a nossa correção, tá? Eu peço a gentileza de vocês ir lá nos comentários e colocar o seu nome e a turma que você participa. Porque eu vou, como a gente está fazendo essas aulas online, fazendo essas correções tudo online, eu preciso de parâmetros, eu preciso saber quem está participando, quem não está participando. E tudo isso, né, as entregas de atividades, essas coisas, vai fazendo o quê? Eu vou acrescentando na nota, tá bom? Então, dá um joinha aí, curta a correção, vai lá no comentário, coloca o seu nome e a sua turma, tá bom? Se é primeiro A ou se é primeiro B. Até mais, fiquem bem e se cuidem. Tchau, tchau.